Coloque a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez o Senhor nos proporciona mais uma oportunidade, meu Pai, de orar, de estar na Sua presença, de nos santificarmos. E mais uma vez, Senhor, nós abrimos mais um jejum, Senhor. Um jejum de 24 horas, em favor da nossa nação, em favor das eleições, da nossa família, da nossa liberdade, da nossa opção, meu Pai, de tomar decisões, escolhas, de buscar ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós abrimos buscando a Sua face, buscando que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abra a mente, que o Senhor nos dê condições, que o Senhor derrame sobre nós visão, sabedoria, força, graça, em nome do Senhor Jesus, para suportar os levantes do mal, para vencer as nossas guerras internas, para vencer, meu Pai, todo pensamento maldito, como diz na Sua palavra, que nós vemos a capturá-lo, Senhor, levar cativo, obrigá-lo a obedecer ao Senhor, porque nós temos condições. Não cabe mais na vida daquele que diz que conhece o Senhor as palavras de que não consegue, que é difícil demais. Pode ser difícil, Senhor, mas nós temos graça, nós temos o Senhor, nós temos a palavra que nos dá força e nos ajuda o tempo todo a romper, Senhor. Nós precisamos de rompimentos todos os dias, nós precisamos de crescimento todos os dias, Senhor, porque aquele que não cresce, ele não fica no mesmo lugar, ele começa a retroceder. Então nós estamos aqui, Senhor, e nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da porção deste dia, Senhor, de graça, de força, de visão, de espírito. Então eu te peço, abençoa cada um que aqui está comigo, cada um que estiver nas igrejas, cada um que estiver na transmissão, que o Senhor possa fortalecer neste dia, meu Pai, porque nós sabemos que é mais um dia de trabalho para todos nós. Então nós precisamos do Seu favor, meu Pai. Nós estamos em jejum, em separação a partir deste momento, e nós precisamos do Senhor para nós não nos desfocarmos, para que o nosso foco, na verdade, fique somente no Senhor, não fique na comida, não fique nas distrações, mas que continue no Senhor, meu Pai. Caso contrário, estamos apenas nos enganando, apenas fazendo um sacrifício em vão, um sacrifício de tolo. Então eu te peço, Senhor, fortaleça cada um, cada homem, cada mulher, os casais, as famílias. Abençoa o nosso povo, Senhor. Nós precisamos da Sua bênção. Nós precisamos do Seu favor. Nós precisamos de autoridade, Senhor, no mundo espiritual. E como nós vemos o Senhor falar, há espíritos, há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Então nós estamos aqui em jejum e orando, Senhor. Então nós precisamos de força, de graça para vencer. E nós queremos vencer e nós vamos vencer, meu Pai, porque nós temos o Senhor que é por nós. Então eu te peço, nos ajuda, abençoa este dia, abençoa tudo que nós fizermos, abençoa a nossa saída daqui, aqueles que forem para o seu trabalho, que o Senhor dê graça, que abençoe este dia, que ela nem perceba, meu Pai, que o Senhor dê tanta energia e força que ela não perceba, ela não se sinta mal, não tenha problema na pressão, não tenha fome, Senhor, mas que ela fique bem, que ela fique abençoada, que o Senhor a sustente, porque um espírito elevado sustenta o corpo, até um corpo doente. Então a mente, o espírito é que nos sustenta. Então eu te peço, abençoa cada um de nós, abençoa as demais orações, os demais cultos, os trabalhos, tudo que ainda temos por fazer, meu Pai, e nos responda, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos de respostas, e nós estamos aqui para te ouvir. Muito obrigado, Deus querido, conduza-nos neste dia, nesta reunião, e que cada um saia daqui muito mais abençoado do que quando entrou. Se falhamos, fizemos coisas, meu Pai, pensamentos, palavras, que até este momento estávamos ainda com o nosso espírito chateado, afastado do Senhor, que o Senhor possa nos perdoar e que nós não tenhamos aqui barreiras entre nós e o Senhor, mas que o Senhor esteja junto conosco, nos dando força em todo o tempo.
É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho extensa. Eu peço que você preste atenção, porque cada um desses versículos tem o seu propósito. E é muito importante, nós sempre nós falamos isso, mas para isso a gente precisa ter consciência das coisas, né? Consciência de nós mesmos, consciência do porquê fazemos as coisas. Porque uma pessoa que continua pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, ela está buscando a receita para o fracasso. Então, ela faz coisas, ela trabalha, ela pode até, como nós estamos fazendo aqui, jejuns, né? Mas se nada muda na rotina dela, se ela não troca os hábitos, se ela não muda o estilo de vida, ela está fracassando. Porque não existe estabilidade no mundo espiritual. Porque estabilidade, na verdade, na vida espiritual, é estagnação. Não é conforto, é estagnação. Porque nós nunca vamos chegar ao nível do Senhor Jesus, por exemplo. Então, se nós paramos de estudar, por exemplo, nós estamos ficando para trás. Se nós paramos de orar, oramos sempre igual. Os nossos resultados vão ser limitados. Se eu não busco crescer como um homem, como marido, como uma esposa, eu também vou ficar limitado. Então, aquilo que um dia foi algo novo, foi algo rompedor, algo impactante, agora já não tem mais relevância, porque eu já cheguei naquele nível. Então, pensar e agir do mesmo jeito é fracassar. E a única coisa, nós falamos isso sempre, é uma frase que eu uso muito. A palavra é a única coisa que muda a vida de uma pessoa. Você não vai mudar sua esposa não vai mudar você. Você não vai conseguir mudar seu filho. Você pode orientar como deve. Você pode usar a palavra. Você pode usar todas as ferramentas que nós temos aqui. Mas se a pessoa não deixar entrar, isso não depende do outro, depende de mim, cada um tem que cuidar da sua vida. Então eu não posso fazer, não, a minha esposa tem que entender. Ela não vai, se ela não quiser, ninguém vai conseguir. Então se nós não entendermos a nossa parte, não adianta. Se nós não tivermos o exemplo, se nós não subirmos cada vez mais, nós vamos retroceder. É sempre assim. Se eu não cresço, eu estou diminuindo, eu estou perdendo. Então nós vamos ver aqui um momento em que Josué chama o povo novamente para que fosse renovada a aliança com Deus. Porque o povo tinha uma facilidade para se dispersar. E isso não é novo. Isso continua acontecendo. Alguns continuam mantendo a sua integridade, alguns continuam buscando crescer, outros vão parando, outros vão desanimando. É o mal da maioria das pessoas, infelizmente. É a falta de consistência, a falta de convicções. E nós vamos ler aqui nessa palavra que as pessoas falam muitas coisas, mas elas muitas vezes não têm nem noção do que elas estão falando. Elas não têm consciência delas mesmas. E aquilo que nos traz consciência, vou novamente dizer, é a palavra. A palavra que nos traz consciência de quem nós somos. Então, por isso você precisa buscar, por isso você precisa ler, por isso você precisa buscar discernimento todos os dias. Senhor, me dá visão, me dá discernimento, me ajuda a enxergar o que eu ainda não vejo. Quantas coisas que a gente foi descobrindo ao longo dos anos, que nós sempre fomos aquela pessoa, sempre agimos daquela maneira, mas a gente não enxergava que aquilo era um problema. Não é verdade? E através da palavra, de às vezes uma colocação, um versículo, um provérbio que você lê, você, nossa, olha só que coisa, eu não enxergava isso. Pois é, às vezes a gente está falando, repetindo muita coisa e aquilo não tem peso nenhum para a gente. E se eu só falo ou só faço e eu não mudo aquilo não mexe no meu estilo de vida, não troco o hábito, não muda nada,
não tem relevância. Vamos começar aqui, por Josué 24. Vamos lá, preste atenção. Eu vou parando de vez em quando, tá? Josué 24. Depois Josué convocou todo o povo de Israel para comparecer diante dele em Siquém. O povo e todos os líderes, os chefes, os juízes, os oficiais foram convocados e eles se apresentaram diante de Josué. Sim ou não, pessoal? Não, diante de quem? De Deus. Então preste atenção em cada detalhe. Então Josué dirigiu-se a todo o povo dizendo: assim diz quem? O Senhor. Preste atenção, porque eu vou voltando nos detalhes. Então não era o Josué quem estava falando, era o Senhor por meio de Josué. Então Josué dirigiu-se a todo o povo dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E ele foi contando a história. Antigamente, os primeiros pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam a leste do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Mas fala comigo, eu tirei. Ok, quem tirou? Foi Josué? Quem foi? Deus. Então preste atenção. Mas eu tirei o seu pai Abraão daquela terra, além do Eufrates, e o conduzi à terra de Canaã, o qual ele percorreu. Também dei a ele muitos descendentes. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Tirar do meio da família dele, tirar do meio dos pais, daquela nação idólatra, significava, fala comigo, um novo padrão. Então, sair do meio daquela frequência, daquelas pessoas, daquele vocabulário, daqueles pensamentos, daquelas reações, é sair do velho padrão. Então, Deus queria um novo povo. Deus queria um povo diferente, de um padrão diferente, um padrão elevado, o padrão de Deus. Então Deus tirou Abraão, ele disse, eu tirei o seu pai. Então ele queria um novo padrão, um novo povo, um povo diferente. E a Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei o território que fica ao redor do monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então fala, enviei, ou seja, Deus enviou Moisés e Arão, e por meio deles lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois, fala comigo, tirei. Então, tudo Deus fazendo. Depois, eu tirei o meu povo de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram ao mar, e os egípcios vieram atrás com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. Israel clamou a quem, pessoal? A Deus. Israel clamou a mim, fala, e eu pus escuridão entre os israelitas e os egípcios e lancei o mar sobre eles, que os cobriu. Mas vocês viram o que eu fiz. Veja, eu Deus. Então vocês viveram muito tempo no deserto. Novamente, depois eu, fala, eu, 8, pessoal. Depois eu, ok, os trouxe à terra dos amorreus, no outro lado do Jordão. Eles guerrearam contra vocês, mas eu dei a vocês a vitória. Eu os destruí diante de vocês e dei a vocês a terra deles. Então Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, se preparou para guerrear contra Israel e pediu a Balaão, filho de Beor, que amaldiçoasse vocês. Fala comigo, por favor. Mas eu não quis dar ouvidos a Balaão. Veja tudo Deus falando que ele fez. Em vez disso, fiz com que ele, abençoasse vocês. Ok? Dessa forma, livrei Israel das mãos dele. Então vocês atravessaram o rio Jordão e vieram a Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, assim como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Cada um desses povos lutou contra vocês, mas eu entreguei a vocês. Guarda que esses povos eram povos idólatras. E tem várias passagens na palavra
que eles falam, vocês estão servindo aos deuses do povo dessa terra. Ou seja, eles destruíram os povos, mas ficaram com os deuses deles. Então guarda cada um desses detalhes, por favor. Cada um desses povos lutou contra vocês, mas eu os entreguei a vocês. Eu, novamente, causei pânico a eles para expulsarem os amorreus com os seus 2 reis. Fala comigo. Não foram a espada e o arco de vocês que lhes deram a vitória. Dei terras que vocês não trabalharam e cidades que não foram construídas por vocês. E vocês moram nelas e se alimentam das uvas, azeites e azeitonas que vocês não plantaram. Agora, temam o Senhor, ao Senhor e sirvam Ele com sinceridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus pais adoravam quando eles viviam para lá do rio Eufrates e no Egito, e sirvam somente o Senhor. Se, porém, vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolham hoje quem irão servir, se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, quanto a mim, ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos dar uma pausa antes de nós continuarmos. Nós vemos aqui, eu pedi para você frisar várias vezes o eu. Deus tirou, eu fiz isso, eu destruí o Egito, eu mandei praga. Deus. Deus tirou, Deus livrou, Deus guardou, Deus protegeu, Deus abençoou. Não foi o escudo, não foi a lança, não foi o arco, não foi a capacidade de vocês. Então, quando Deus nos chama, Ele quer um novo padrão. Mas muitas vezes nós saímos de muitas coisas, como eles. Tinham saído do Egito, tinham saído de várias situações, venceram muitas guerras. Mas ainda o que mais importava para Deus, que é o entendimento, que é o padrão, porque eles mudaram de endereço, eles estavam em terras que eles não tinham plantado, não tinham feito nada, e estavam colhendo as vitórias. Então Deus nos tira, Deus nos abençoa, Deus nos dá livramentos, Deus nos dá condições, mas muitas vezes aquele novo padrão ainda não foi estabelecido. Nós estamos num novo ambiente, mas ainda sofrendo com as influências antigas. Então, se nós não crescemos, nada vai crescer. As sementes que temos hoje, elas vão refletir numa colheita. Nós falamos disso, nós sabemos disso. Então, as palavras que eu lanço hoje, os pensamentos que eu tenho hoje, os sentimentos que eu alimento hoje, me levarão a um tipo de colheita. Então, quando você analisa o tipo de coisa que você fala, o tipo de coisa que você pensa, o tipo de coisa que você sente, você consegue já ter uma ideia. Se eu continuar fazendo desse jeito, eu vou chegar nessa posição elevada, abençoada, de uma família abençoada, estruturada, ou de uma vida destruída. De uma vida derrotada, de uma vida infeliz, de uma vida onde eu olho para trás e só tenho arrependimentos. Então a nossa queda, a bispa já falou várias vezes sobre isso. A nossa queda, ela não acontece quando o negócio acaba e dá tudo errado e tem uma tragédia. Não. A nossa queda começou muito antes. Começou muito antes, lá no tempo onde nós não quisemos mudar, onde nós fomos perdendo as oportunidades. Então, quando nós analisamos, por exemplo, um casamento, às vezes chegou o momento da separação, ou alguém traiu o outro, e na cabeça da pessoa, da noite para o dia, a pessoa foi lá e pediu, eu quero o divórcio. Aquele casamento acabou ali, pessoal? Sim ou não? Não, acabou já há muito tempo. Esse processo já se iniciou há muito tempo. Então, quando a pessoa
não cuida da saúde dela, ela vai levando, ela vai dizer, meu Deus, apareceu um trem na minha vida. Isso não começou de agora. Isso começou já há um bom tempo. Então, é a necessidade de nós entendermos que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. Deus não me dá tantas condições para eu fazer metade. Deus não tirou Abraão lá da família dele, daquele povo, da idolatria, para que ele só mudasse de endereço e continuasse com a idolatria, continuasse pensando igual. Abraão rompeu tudo com 75 anos. E às vezes pessoas com muito menos idade têm, com tantos recursos, com palavras, com programas, com bíblias. Abraão não tinha nada disso. E ele rompeu. Então, por isso que nós não podemos apresentar desculpas de que, eu não sei, eu não consigo, é difícil. Nós analisamos na palavra tantas pessoas, o próprio Josué, que estava no meio daquele povo, Caleb estava no meio daquele povo, mas eles não tinham o mesmo espírito daquele povo. Tanto que o Senhor fala, o Caleb tem um espírito diferente. Então, será que nós temos esse espírito diferente? Temos trabalhado para ter esse espírito diferente? Porque para nós ensinarmos alguém a fazer o certo, a ser um homem de verdade, a ser uma mulher de verdade, nós precisamos primeiro ser esse homem, primeiro ser essa mulher. E não apresentar desculpas, uma série de situações. Porque quando Deus nos tira, cada um aqui tem uma história. Pode ser de drogas, de abuso, de miséria, de doença. Todo mundo tem uma história para contar. Então, quando Deus nos tira de um lugar, é para que nós sejamos esperança para as pessoas. Porque não adianta a gente fazer parte de um grupo, mas não se destaca. O Senhor Jesus disse que nós somos o quê? Luz e o quê? E o sal. Esses dias a minha mãe estava fazendo culto com as crianças, e ela pegou uma velinha, apagou todas as luzes, e acendeu aquela velinha. E ela foi fazendo as perguntas. Enquanto estava toda a sala acesa, aquela vela se tornou irrelevante, insignificante. Mas a luz é para ela estar onde há mais luz, ou ela tem relevância quando ela está na escuridão? Então eu tenho que me destacar lá no trabalho, lá na sociedade. Adianta eu ser luz aqui na igreja, no meio de todo mundo, mostrando que eu sou espiritual? Como é que eu sou lá em casa? Você é luz lá na sua casa? Você é luz lá na sua empresa? Você faz a diferença? Porque uma vela, se eu acender a lâmpada, a luz do celular, aqui nessa igreja, ela se torna irrelevante. Mas apaga tudo. Aí ela vai ter relevância. Então nós nos destacamos, ou nós, como nós vemos aqui, só mudaram de endereço. Saiu desde do rio Eufrates, lá desde depois do rio Eufrates, lá da Mesopotâmia, e já estão na terra prometida, mas está servindo aos outros deuses ainda. Então o que adiantou? Você mudou o CEP só. Você muda de CEP, mas não muda o seu caráter. Então, a bênção, ela deixa rastros. Por onde Abraão passou, por onde Isaac passou, ele deixou rastro de bênção. As pessoas queriam fazer acordos com ele. Mas tem gente que vai passando pelos lugares, não faz diferença. Esses dias eu ouvi alguém falando, olha a vergonha. Por isso que tem coisa que a pessoa é melhor, a própria pessoa falou, é melhor que não tivesse falado nada. Ia ficar menos feio. A pessoa tem alguns imóveis alugados e os únicos que estão em dívida, que não estão pagando, adivinha quem que são? Os falsos crentes. Então é melhor que não tivesse falado nada. Porque é o exemplo que vai dando. Que é o que a bispa falou, todo mundo aqui já deve ter ouvido. Eu não faço mais negócio com crente, não. Eu não contrato crente, não.
Até que teve um dia que ela ouviu alguém falar isso assim, então, mas isso não era crente não. Não, era assim, ele ia na igreja e fazia, não, não era, porque o verdadeiro não faz isso. O verdadeiro não dá calote, o verdadeiro não mente, o verdadeiro dá satisfação, o verdadeiro é pontual. O verdadeiro crente, o que ele faz, pessoal? Ele o quê? Ele ilumina. Ele faz a diferença. Ele não faz igual todo mundo faz. E olha que tem ímpio aí que é um padrão de excelência de dar vergonha em muito suposto crente. O cara é pontual, o cara é honesto, o cara é íntegro. Como diz, né? Só faltava servir a Deus. Porque todo o resto ele já está indo bem. E muitos têm tantas condições e não fazem o que tem que fazer. O Senhor falou, você está na situação que vocês estão, não é por mérito de vocês não, foi porque eu fui falando todos para vocês, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não foram as espadas, não foram os arcos que deram a vitória a vocês. E o que Deus fala, quer ver? Aqui no 14, olha tudo que Deus pede para nós. Ele fez 13 versículos dizendo o que ele tinha feito por aquele povo. Olha o que ele fala no 14. Agora temam o Senhor e sirvam a Ele com, fala, sinceridade e fidelidade. É só isso que ele pede. Joguem fora os deuses que os seus pais adoravam. Lá depois do rio Eufrates, lá no Egito. Sirva somente o Senhor. Então, tudo que Deus nos pede é fidelidade, é um coração. Então, o que Ele nos pede? Joga fora os seus deuses. Quais são os nossos deuses, será? Quais deuses nós mantemos ainda? Será que é a falta de caráter? Será que é a desonestidade? A hipocrisia? A miséria mental? A miséria emocional? Um padrão miserável na vida, eu me endivido com facilidade, eu recebo alguma coisa, eu tenho uma crença que eu preciso gastar, eu preciso perder, eu preciso me endividar de novo. Quais os deuses? Será que nós carregamos ainda a amargura que vem da nossa mãe? A mentira que vem do nosso pai? O que ainda nós mantemos? Será que como maridos, como esposas, nós estamos mais parecidos com Deus? Ou talvez mais parecidos com os nossos pais naturais? Com as brigas, com as ofensas, com os enganos, com a malandragem? Ainda somos pessoas muito críticas, pessoas invejosas, pessoas insatisfeitas, sempre reclamando de tudo, pessoas falsas. Pessoa sem ambição. Não faço mal a ninguém. Como a bispa já falou, puxa, eu não faço mal a ninguém. Pô, eu deveria fazer, pelo menos você serviria para alguma coisa. Você seria lembrado por alguma coisa. Mas fica aquela pessoa sem sal nem açúcar, morno, não tem ambição, do jeito que tá bom. Né? O que você quer? Não, qualquer coisa. Isso quer matar uma mulher também, né? Ela pergunta, ela quer que o cara leve, que o cara tome decisões. O que você gosta? O que você quiser tá bom. O que a gente vai comer hoje? O que você quiser. Então eu vou te dar um prato dá vontade de falar a palavra com B, né? Um prato de coisas erradas aí, de coisas que o corpo espelhe. Mas, tá bom, qualquer coisa tá bom. Mas meu pai era assim. Então. Vai continuar servindo esses ídolos? Pessoa estressada, desequilibrada, briga, xinga, ofende. Isso parece com Deus? Minha mãe era assim. Meu pai era meio estourado, batia a porta. Minha mãe brigava, quebrava as coisas, jogava as coisas no chão. Então você está parecendo ainda mais com seus pais naturais do que com Jesus, com Deus? Mas ele não falou que ele te tirou lá daquela influência, agora você está numa outra influência. Você tem a palavra, você tem a verdade.
Você tem a oportunidade de ser diferente. Então, quais os ídolos que nós ainda mantemos, pessoal? O que ainda nos faz mais parecidos com os ídolos do Egito? Quais são os ídolos do Egito? O mundo. Quais são os ídolos lá dos amorreus, dos heveus? A idolatria. O que ainda para nós é mais importante do que aquilo que nós temos recebido? Olha aqui, eu acho que eu não li essa parte. Quer ver? O que o Josué falou? Quanto a mim, agora, ó, tudo que ele falou, Deus falando, né? Os 14 versículos anteriores, nós lemos, eu fiz isso, Deus falando. Agora, Josué falando, quanto a mim, eu estava passando a mensagem de Deus, sim ou não? Sim? Agora, ouçam o que o Senhor diz a vocês. Então, essa é a mensagem de Deus. Agora, quanto a mim, quanto ao Josué, vocês escolham o que vocês vão fazer. Ouçam bem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí, olha só como é que o negócio vai ficando melhor. Então o povo respondeu, nunca abandonaremos o Senhor, nunca serviremos a outros deuses. Puxa vida, né? O que o Josué, aqui, parece que eles estão numa conversa que eles não estão nem pensando. É isso que eu estou falando, nós precisamos ter consciência das coisas. Presta atenção. No 16, eles falando, nunca abandonaremos o Senhor, nunca serviremos aos outros deuses. O que Deus falou no 14? Temam o Senhor, sirvam Ele com sinceridade e fidelidade. Joguem fora os deuses de seus pais. Eram todo tipo de deuses. Eram deuses estátuas, como os deuses padrão mental. Então não tem sentido. Tem gente que vem, que ora, que declara, mas ela não muda dentro. Então ela começa a falar besteira. Ela começa a agir de uma maneira cega. Cega. Mas por que ela está cega? Porque ela não tem a luz que ilumina o caminho dela? Tem, pois é, mas decidiu manter-se cega. Nunca abandonaremos, nunca serviremos outros deuses. Aí eles falam, né, eles repetem, né? Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que libertou os nossos pais da escravidão do Egito. Foi Ele que realizou grandes milagres diante dos olhos de Israel. Foi Ele que nos protegeu durante a nossa viagem pelo deserto e que nos guardou quando passamos pelas terras dos nossos inimigos. Olha só que maravilha, tem gente que é desse jeitinho. Tem gente que é ótimo para pregar para as pessoas. Você encontra uma amiga, um amigo que está passando por uma dificuldade, você é top. A gente é top para falar, não, vai para a igreja, confia em Deus, Ele vai mudar essa situação, sim ou não, pessoal? Sim. Olha aqui eles falando, não estão falando bonito? Não estão falando bonito? Então, tudo tudo parecia certinho. Foi o Senhor que expulsou os amorreus e os outros povos que viviam nessas terras. Sim, nós também escolhemos servir ao Senhor. Fala comigo. Somente Ele é o nosso Deus. Olha que maravilhoso, que povo convicto. Então Josué disse ao povo, acho que ele deve ter botado aquela mão na cabeça. Então Josué disse ao povo, fala comigo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Olha só. Pois Ele é Deus santo e zeloso. Então, se eu não tenho condição de servir a Deus porque Ele é santo e zeloso, quer dizer que eu não sou santo e zeloso. Quer dizer que a minha vida está toda bagunçada. Ele não perdoará a rebeldia e os pecados de vocês. Se vocês abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e os destruirá, apesar de todo o bem que tem feito a vocês. Mas o povo respondeu a Josué, nós escolheremos servir ao Senhor. Disse Josué, vocês são testemunhas do que vocês mesmos disseram. A escolha de vocês. Fala, a escolha de vocês. Fala, a escolha é minha. Ele falou perfeitamente. A escolha é minha. Nós temos esse poder.
Nós só temos controle sobre uma coisa na nossa vida, sobre a nossa mente. Você não controla o que vai acontecer no seu dia. Você não controla as outras pessoas, por mais que a gente muitas vezes tenha essa tentação de tentar controlar. Você não controla. Se você não colocar os valores certos nos seus filhos, eles vão passar a perna. Vão fazer escondido. Se não tiver temor nesse casamento, coisas erradas vão entrar. Então a única coisa que a gente tem controle é sobre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Então a escolha é de vocês, a escolha é minha, é sua. Vocês resolveram obedecer ao Senhor. Sim, afirmaram eles, somos testemunhas. Josué disse, fala comigo, então joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e obedeçam de coração ao Senhor, o Deus de Israel. Está vendo? Deus é o nosso Deus, nunca adoraremos nenhum outro Deus. Aí ele próprio diz aqui de novo, então joga fora. Como é que você fala que não vai fazer uma coisa e você já faz? Isso é hipocrisia ou é ignorância? É a mesma coisa, eu falo, não, eu vou fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você está fazendo errado. Por isso que muitos pais acabam matando a fé dos filhos, porque eles até ensinam certo, mas eles não vivem a palavra. E o povo respondeu a Josué, sim, nós vamos servir e obedecer ao Senhor, o nosso Deus. Então nós precisamos ter consciência das coisas. Nós podemos dizer que servimos a Deus, mas às vezes temos outros deuses. Temos ainda atitudes erradas, pensamentos errados. E Deus não espera perfeição. Ele espera o que nós lemos agora, sinceridade e fidelidade. Ele quer ver uma disposição em melhorar todos os dias. Então nós vemos aqui o povo que ele não tinha noção das coisas. E o povo fez exatamente isso. Depois que o Josué morreu, e os mais velhos, os líderes mais velhos morreram, lá em Juízes 2, fala exatamente isso, se eu não me engano é 2:10. Ele fala que veio uma geração que não conhecia Deus. Olha lá, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então assim, eles não sabiam que era Deus, conhecia a palavra Deus, mas não tinham o caráter. Porque os pais fizeram um péssimo trabalho. Então, veio uma nova geração que não conhecia o Senhor. Nós vivemos esse tempo. Pais negligentes, egoístas, que quiseram se parecer mais com o mundo, que foi deixando a cultura do mundo através de novela, de uma série de desgraças aí, foram querendo se parecer com o mundo. Mas ia na igreja, estava lá com a sua biblinha suada debaixo do braço, no domingo, tomando Santa Ceia, mas estava na pornografia, na traição, na mentira, no engano. Foi matando a fé de muitos jovens. Então, criou-se uma geração que não conhece o Senhor, que acha que Deus é uma religião, mais uma dentre milhares que existem. Então, por nosso intermédio, nós podemos ser uma porta para a bênção ou para a maldição. Através de escolhas, como nós lemos aqui, a escolha é de vocês. Através de decisões, Deus ou o diabo está me usando. E isso vai afetar meus descendentes. Então nós vemos aqui, eu não vou nem ler, porque tem mais. Aqui, o Josué fez um contrato com eles. Porque o povo dizia que estava comprometido. Ele foi lá, registrou em cartório com testemunhas e botou uma pedra como testemunha, se você ler lá na sequência desse capítulo. Tinha uma pedra. E eles falam, nós seremos testemunhas também.
Então veja que muitas vezes a pessoa está falando as coisas, ela não está raciocinando. Então José, você tem certeza? Escolha de vocês, vamos registrar isso, vamos levantar uma pedra aqui como testemunha. Vocês não vão servir outros deuses. Mas o que eles fizeram? O Josué morreu, relaxaram, foram de novo para os caminhos errados. Que infelizmente muitas pessoas vão. Elas vão se deixando levar porque servir a Deus é difícil, porque tem que mudar o caráter. E as pessoas querem ter muitas vezes aquela atitude, né? Eu vou me sentir bem. Não, o importante é que o outro está vendo que eu estou fazendo certo. Aí é onde nós vamos tendo os problemas. Nas nossas gerações, na nossa vida, nos nossos resultados. Um monte de cristão derrotado. Um monte de cristão, que não é cristão, religioso, que envergonha, como o exemplo que eu acabei de dar. A pessoa tem alguns imóveis e somente aqueles alugados por supostos cristãos são aqueles que estão inadimplentes. Então, quais os deuses que nós ainda mantemos? Será que nós falamos uma coisa e ainda fazemos outra? Porque fazendo isso, nós estamos criando testemunhas contra nós mesmos. Quais os deuses que nós ainda mantemos? É do Egito? É lá do mundo? Do tempo que você ainda não conhecia Jesus? Que você ainda mantém coisas daquele tempo? É daqueles povos, dos amorreus, dos heteus, dos heveus? A idolatria? É dos antepassados, a religiosidade, os velhos hábitos? Um pouquinho do mundo, um pouquinho dos meus pais, um pouquinho da religiosidade? Eu não posso falar que eu sirvo a Deus e continuar servindo os deuses falsos. Eu não posso falar que eu quero uma coisa, eu quero minha vida mudada, transformada, restaurada, senão eu vou falar igual esse povo aqui. Eu falo, mas eu não pago o preço. Eles falam, não, nós vamos servir a Deus, Deus é a nossa testemunha, foi Ele que nos tirou disso, nos tirou daquilo. Mas eu tinha um monte de deuses, de ídolos. Então qual é a verdade? Com quem eu fico? Com quem Deus vai ficar? Com aqueles que falam bonito, que sabem pregar para os outros. Não, foi Deus que nos libertou, Deus que nos guardou, Deus que nos abençoou. Aí Josué fala, então tira os deuses daí da sua tenda. Vocês estão adorando os deuses aí, mas fala tão bonito de Deus. Às vezes a gente fala tão bem, do seu relacionamento, do casamento, da vida financeira, da saúde, que Deus vai fazer e tal. Mas na minha vida eu sou um fracasso. Eu sou um péssimo marido, um péssimo pai, uma pessoa que tem atitudes erradas, ignorantes, irresponsáveis, o orgulho. Por orgulho eu não quero que ninguém veja as minhas falhas, então por orgulho eu não mudo. Isso é covardia, porque eu tenho medo das consequências. Então não dá para nós seguirmos adiante, em frente, sem mudar, sem confessar, sem arrumar as coisas, sem ter coragem, sem romper com a covardia, sem romper com o egoísmo. Não tem como nós seguirmos adiante. Então quantas coisas será? O Josué fez assinou lá um termo, um compromisso. Quantos compromissos será que nós já não fizemos com Deus, com os nossos filhos, com o cônjuge, e que hoje estão depondo contra nós, que estão se voltando contra nós, porque Deus olha para mim, pessoas olham para mim e podem ver, não é bem assim. Está falando bonito, mas olha ali um monte de ídolos ali, um monte de coisas do passado, um monte de coisas erradas, um monte de coisas que não cabem mais há já muito tempo. Será que nós nos esquecemos dos nossos votos, dos nossos compromissos, de tudo aquilo que nós já assumimos com testemunhas
que seria diferente? Então eu peço que você, que nós venhamos aqui a refletir sobre cada uma dessas situações. Você leia depois essa passagem de Josué 24 e veja, muitas vezes a gente até tem atitudes aqui de falar bonito, falar grosso, não, agora vai, eu vou mudar, já está tudo certo, tal, mas eu não mantenho. Ainda falta arrancar de verdade aqueles deuses do passado, aquelas características do meu pai, da minha mãe, das velhas atitudes, de tudo aquilo que eu sei que me atrapalha, que nós temos consciência de que não é bom. Porque Deus não nos tirou lá das drogas, da miséria, da vergonha, da humilhação, para nós não sermos a luz. Aqui, Deus tirou o povo, eles estavam numa terra que eles não tinham plantado, mas estavam tomando vinho, comendo as uvas, as azeitonas, tomando azeite. Ou seja, Deus tinha favorecido eles de todas as maneiras. Mas eles continuavam lá carregando deuses estranhos, coisas antigas. Então o que é que nós temos que tirar? Quais os ídolos, quais os deuses que nós precisamos arrancar da nossa vida? Então eu peço que você analise isso. Na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, no seu trato com as pessoas, na sua vida com Deus. Não faça mais um jejum, um período de separação, sem arrancar definitivamente tudo isso que atrapalha, tudo isso que amarra, que impede a operação de Deus. Porque chega até a ser hilário isso, chega a ser engraçado. O Josué falando com o povo falando, não, que Deus é Deus, assim, é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente quer, tal. Ah, é? Vocês não têm condições de servir a Deus, porque Deus é santo e zeloso. Ou seja, vocês não são santos. Vocês estão cheios de coisas erradas aí, de bagunça. Vocês têm ídolos aí, têm status, são adoradores de outras coisas. Mas você fala que ama a Deus. Então vamos analisar exatamente isso. Vamos analisar, será que nós levantamos testemunhas contra nós, porque nós fizemos compromissos que nós quebramos? Seja com Deus, seja na família. Vamos analisar isso. Porque muitas vezes coisas estão travadas e amarradas justamente por isso. Deus nos deu todas as condições. Era para muitos aqui estarem mortos já há muito tempo, presos talvez, infelizes, morando aí não sei aonde, isolados de todo mundo. E Deus nos ajudou, Deus nos resgatou, Deus estendeu a sua mão. E muitas vezes só estamos querendo as bênçãos, não o caráter de Deus. Que queremos as bênçãos de Deus, mas ainda temos o caráter dos nossos pais, por exemplo. O caráter do velho homem. Ainda tem coisas que foram mudadas, mas ainda há outras tão profundas quanto que precisam ser mudadas. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Eu peço que você coloque a mão no seu coração e que você reflita sobre isso neste momento. Quais os deuses que eu ainda mantenho? Que ainda nós precisamos tomar decisões? Que muitas vezes são testemunhas contra nós mesmos, às vezes a maneira que um cônjuge está olhando, a maneira que um filho está olhando, a maneira até que um colega de trabalho, um vizinho, um parente, que espera que você seja a luz, que você faça a diferença, que é isso que se espera de nós. Mas muitas vezes estamos lá, fazendo parte da multidão. Então é melhor que não tivesse falado nada, que não soubessem de nada. Pelo menos eu não envergonharia o nome do Senhor. Eu não traria um descrédito
para aquilo que Deus representa. Que a palavra representa mudança. Se coisas não mudaram ainda, para onde está indo essa palavra? A palavra simboliza transformação. Se ainda há coisas dos amorreus, do Egito, lá dos antepassados, dos meus pais, avós, padrões antigos. O que aconteceu com essa palavra? Onde ela foi parar? Porque quando ela entra, ela traz mudança, ela traz renovo, ela traz renovação mental. Então o que será que ainda tem que ser renovado? Que nós ainda estamos mantendo um velho padrão. Tome decisões neste dia, em mais esse jejum, que você saia daqui realmente com essa decisão. Senhor, eu não vou mais falar bonito, igual esse povo aqui. Não, Deus é o nosso Deus, nós serviremos somente ao Senhor. Eu vou tirar, já tirei esses ídolos, vou realmente cumprir com aquele compromisso que eu havia feito, da oração, da busca, de não pensar mais assim, de não ter mais esse tipo de atitude, de não falar mais dessa forma, de agir realmente de uma forma diferente, de ter uma reação diante da vida, dos problemas, diferente. Não vou mais ficar me desesperando, com medo, porque isso é incredulidade. O Senhor Jesus diz, não precisa ficar preocupado, aflito. O Senhor cuida dos pássaros, das flores. Ele vai cuidar de você também. Você é muito mais importante do que tudo isso. Ele vai guardar, vai proteger, vai cobrir. Afinal, não adianta, não vou ganhar uma hora no meu dia mantendo essa inquietação, essa ansiedade. Então, quantas coisas será que nós precisamos trabalhar e que nós temos consciência disso, mas ainda não colocamos a força devida, necessária para que isso seja algo estabelecido. Estabeleça na sua vida. Estabeleça as coisas na sua vida. Vamos estabelecer. Vamos aproveitar essa oportunidade. Mais essa oportunidade. Aproveite ao máximo, porque os dias são maus. Eu não sei se eu vou ter amanhã. Eu não sei. Eu tenho agora. Nós podemos viver 100 anos. Mas você não tem 100 anos, você tem hoje. Você só tem este momento para tomar a decisão que vai repercutir na sua vida, nos seus descendentes, nos seus frutos, no seu resultado. Afinal, como o próprio Senhor disse, meu Pai é glorificado quando eu dou muito fruto. Muito fruto. Então, Ele não tem prazer na miséria, na vergonha. Ele tem prazer quando você é bem-sucedido. Ele tem prazer quando você tem um casamento vitorioso, abençoado. Quando a sua vida profissional está crescendo dia após dia. Quando a sua comunhão com Deus está avançando dia após dia. Quando as pessoas que conheceram você há alguns anos, já não veem aquela pessoa mais, vem outra pessoa, outro ser humano. Porque houve salvação, houve renovo, houve transformação. Então, o Senhor é glorificado quando eu frutifico. Então dê frutos. Tome essa decisão. Senhor, eu vou buscar o Senhor de verdade. Muitas vezes eu sei apenas pregar para os outros, mas eu não vivo aquilo que eu prego. Eu quero ensinar os outros o certo, mas eu mesmo não vivo. Ou eu até avancei em vários pontos, mas isso ainda tá pegando aqui. Essa inveja, essa amargura, essa insegurança.
esses complexos. Ainda está aqui ainda esse negócio. Me ajuda, Senhor. Peça ajuda a Ele. Peça ajuda. Peça ajuda. Jesus, o tempo todo, Ele ia orar, Ele pedia ajuda ao Senhor, ao Pai dele. Peça ajuda ao seu Pai. Senhor, me ajuda, eu não consigo ainda, eu ainda fico caindo nessas mesmas coisas, nessas reações, nessas atitudes, nesses pensamentos, nesses comportamentos. Me ajuda a romper isso, meu Pai. Me dá capacidade, me dá visão, me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu preciso do Senhor. Me ajuda. Senhor amado, nós precisamos do Senhor. Eu peço, nos dá visão, meu Pai. Nos dá capacidade, nos dá discernimento. Nos dá energia, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a ter os rompimentos que ainda faltam, Senhor. Nos ajuda a ter a consistência. Nos ajuda a ter, meu Pai, as vitórias que nós precisamos. Nos ajuda. O Senhor tem nos ajudado a vencer tantas coisas, meu Pai, mas tem coisas que o Senhor não tem como o Senhor fazer. Cabe a nós tomarmos uma decisão. O Senhor já nos deu a vida, o Senhor já nos tirou da miséria, do fracasso, das humilhações. O Senhor tem nos dado cada vez mais dignidade. Mas tem pontos que só cabe a nós mudarmos. Porque cabe decisões. Decisões da nossa parte. O Senhor tem todo o poder. Mas o Senhor também nos deu livre-arbítrio. O Senhor quer o nosso melhor. O Senhor tem planos de bênção, de paz. Mas somos colaboradores, cooperadores do Senhor também. O Senhor quer o nosso melhor. Mas será que nós mesmos queremos esse melhor? Porque são sementes. A nossa boca diz que nós queremos o melhor, queremos agradar a Deus. Como nós vemos Josué dizer ao povo: vocês não têm condições. Vocês só sabem falar. Mas vocês não têm condições de servir a Deus, porque Deus é santo e zeloso. Nos ajuda a enxergar, meu Pai, nos abre os olhos. Nos abre os olhos. Que não seja mais uma mensagem que entra por um ouvido e sai pelo outro na vida de alguns, Senhor. Mas que seja transformadora, porque a sua palavra transforma. A minha palavra, a palavra de ninguém transforma, mas a sua sim. Somente a sua transforma, meu Pai. Somente a sua leva a renovação, a resultados poderosos. Então eu te peço, Senhor, dá graça a cada um de nós, dá visão a cada um de nós. Nos ajuda a ver, nos ajuda a entender, nos ajuda a ter os rompimentos que ainda são necessários. Nos ajuda, Pai. Que cada um aqui tenha entendido. E que essa palavra venha calar profundamente no coração de cada um. Que nós temos aqui pessoas fortes, meu Pai. Pessoas fortes, determinadas, que sejam como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam suas escolhas. O mundo pode estar num caos, mas eu mantenho a minha integridade. Como Noé. Como Noé. O mundo estava perdido, um caos, mas ele manteve a integridade. Então que cada um tome essa decisão, meu Pai, de manter a sua integridade, de manter o seu foco, de não se parecer mais com seus pais carnais, mas com o nosso Pai Celestial. Que não ainda carregar ídolos do mundo, ídolos das velhas práticas do velho tempo, mas que a nossa vida seja toda transformada, renovada, através do Senhor, meu Pai. De decisões, de compromissos que são cumpridos, porque o Senhor está observando tudo. Então eu te peço, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda em tudo aquilo que ainda para nós
até este momento parecia algo tão difícil, tão gigante, tão grande. Mas que nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor nos deu graça, nos deu força, e através de decisões, meu Pai, nós temos a certeza de rompimentos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós cremos nesses rompimentos, meu Pai. Rompimentos poderosos, eficazes. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, meu Pai, te agradecemos por essa palavra, por essa oportunidade, por essa mensagem, pela vida, Senhor. Pela vida. Porque nós temos o agora para tomar essa decisão. E nós não vamos perder a oportunidade. O Senhor vai nos ajudar a que todos os dias, meu Pai, nós vamos a subir um pouco mais, porque aquele que fica estagnado, ele está retrocedendo, na verdade. Mas que nós vamos a crescer um pouco mais na fé, no espírito, no amoldar do nosso caráter. Crescer, meu Pai, como um marido, uma esposa corretos, abençoados, pais, homens e mulheres firmes, convictos nessa terra, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos testemunhos, pelas mudanças, meu Pai. Muito obrigado. Amém, amém e amém, graças a Deus.